pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. Que eu estava disseminando fake news. Que do nosso lado não haverá fake news. Que ele quer fake news. A palavra foi capturada pela classe política. A lógica da notícia falsa é a lógica da simulação. Tenho também a certeza inabalável que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Nós vamos resistir e, se necessário, de maneira armada. A desinformação, sim, coloca em risco o jornalismo, sim, coloca em risco a democracia. Tenham continuidade e afastem os ministros do STF. A sociedade em massa, ela democratiza, inclusive, a desinformação. Se é fake, não é news. A ideia de notícia, e aqui eu estou até idealizando um pouquinho, né? O jornalista está falando mais alto. A ideia de notícia prevê apuração, checagem, confirmação, correção, verificações. Se é notícia no sentido bom e correto que essa palavra tem, ela pode até estar errada porque os seres humanos erram, mas ela jamais seria intencionalmente falsa. A expressão talvez mais adequada seria informação falsa, dados falsos. O primeiro ponto que você tem é a proximidade de forma. Então você usa a forma da notícia para um conteúdo falso. Daí que a gente tem essa impressão de fake news. Houve, desde o início, lá 2016, 2015, um uso político, no qual nós vimos políticos em diversos escalões de governos, não só brasileiro, em vários países, ao receberem alguma informação que lhes era contrária ou que não lhes agradava, eles tiravam a importância dizendo: isso é uma notícia falsa, isso é fake news, isso não é verdade. A sistematização do debate público e político sempre teve a mentira, a enganação. O que faz hoje da fake news um elemento pernicioso e corrosivo é a amplitude e a rapidez que ela toma por conta das redes sociais. A fake news, ela costuma ser de 3 a 4 vezes mais compartilhada do que uma notícia verdadeira. E ela tem uma fórmula, ela é sensacionalista, ela é espetacular, ela trabalha essencialmente com as emoções. As pessoas ficam muito mais emotivas, elas ficam muito mais tomadas, e isso gera toda essa discussão, né, acalorada que a gente assiste, que às vezes não tem nenhum sentido. Então a gente vê às vezes informações, né, saiu uma informação de fake news, olha, quando você tirar o seu novo título, vem um QR Code. E aí esse QR Code, né, tem escrito Lula 13. E aí você já vai votar no Lula. Não tem cabimento isso. Eu pego uma fake news sobre um político. Eu preciso ter uma série de informações verdadeiras, o nome correto do político, o cargo que ele ocupa. Eu trago todas as informações verdadeiras do ponto de vista factual, mas insiro uma informação falsa que será destacada como a manchete, como principal ponto. Essa é uma condição de funcionamento da fake news. Então se eu falo, olha, candidato tal é um alien, é risível. Fake news não existe só nos jornais, não só na internet, mas pela fala do nosso próximo, que às vezes você dá uma credibilidade para a pessoa, né, que está falando com você, né, mas você não sabe se é verdade ou se é mentira. Entendeu? Então a fake news pode ter dentro de nós mesmos. Existe um quadrilátero, você tem de um lado fake news, do outro lado você tem a pós-verdade, você tem negacionismos, que pode ser negacionismo histórico, científico, e fechando esse quadrilátero, as teorias da conspiração. A informação falsa, ela é caracterizada por uma intencionalidade, que eu diria que é sempre uma intencionalidade vinculada ao campo do poder. As preocupações do TSE com a desinformação
elas são antigas. Elas começam em 2017, na esteira do alerta que as eleições norte-americanas de 2016 provocaram em todo o mundo. Em 2017, a gente começa a se aproximar e realizar diálogos com a academia para tentar compreender melhor esse fenômeno que naquele momento era relativamente novo. Em 2018, o TSE forma uns acordos mais ou menos amplos, com compromissos que não eram muito especificados, né, com partidos políticos. Partidos políticos assinavam um termo se comprometendo a não espalhar desinformação, com algumas plataformas digitais. Mas o grande salto de qualidade aí acontece em 2019. Em 2019, a gente cria um programa de enfrentamento à desinformação, visando um plano estratégico para as eleições de 2020. Esse plano estratégico, ele é executado em 2020 com resultados assim bastante expressivos. Em 2021, a gente tem um outro momento importante. Aquele programa de enfrentamento à desinformação se tornou um programa permanente. Com a transformação daquele programa num programa permanente, isso abre um novo horizonte de possibilidades para a gente. Em primeiro lugar, a gente passa a combater a desinformação em tempo integral, e não só em ano das eleições. A gente compõe uma assessoria que hoje tem 7 pessoas, temos especialistas em desinformação, temos cientistas políticos, temos especialistas em tecnologia e também em comunicação social. Todos os acordos que a gente faz com as plataformas, eles são objetos de termos de cooperação, quando os parceiros são nacionais, ou de memorandos de entendimento, quando os parceiros são internacionais, que são amplamente publicizados. Eles estão disponíveis na nossa página eletrônica, eles são publicados no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. E, portanto, o conteúdo desses termos é de ciência pública. A verificação de fatos, ela é essa prática jornalística, né, em que a gente, então, confronta uma citação, né, o fact-checking começou com citações de personalidades públicas. Com o passar do tempo, ele avançou e hoje ele comporta não só o fact-checking, mas o debunking também, em que a gente faz a verificação, né, a checagem de conteúdos desinformativos como um todo, principalmente nas redes sociais, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando muito de redes sociais, mas a gente também pode checar ou verificar uma informação que está num jornal, num outdoor. A lupa na verdade, nasce muito antes da expressão fake news viralizada, a expressão fake news ganhar o mundo, e ela vem da certeza de que os políticos mentem em campanha. O fact-checking foi expandido para o debunking, que é, por exemplo, pegar uma peça que está circulando no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Então, pegar uma peça que está circulando e verificar se aquilo ali é verdade ou não. O jornalismo tradicional, ele traz o fato, ele traz a declaração, ele vai trazer o breaking news, o último minuto da notícia, e o checador ele vai pegar aquela informação, vai se debruçar sobre os bancos de dados públicos e vai dizer, olha, isso aqui fica de pé, isso aqui não fica de pé por causa disso. A gente tem toda uma metodologia de checagem com as nossas etiquetas e a gente tem uma metodologia também de trabalho, em que a gente vai atrás dos dados que comprovem ou não aquela frase ou aquele conteúdo, né? E a gente tem uma série de protocolos que a gente precisa cumprir para garantir que aquela checagem, que ela é fidedigna, né? Que ela realmente traz dados corretos. Nós temos investigado fake news, no sentido da desinformação, desde 2010, já tem um tempo, justamente nesse contexto da perícia computacional e por aí vai. Mas, em 2017, nós resolvemos institucionalizar aqui na PUC Minas o observatório que nós chamamos de Zero Fake. É um observatório multidisciplinar, portanto, ele tem profissionais e contempla diversas áreas para identificação e combate às fake news. E o nosso diferencial em relação às agências de checagem é que nós usamos técnicas periciais para verificar se um determinado conteúdo pode representar um risco, né, no sentido da desinformação. Então nós conseguimos verificar o áudio, o vídeo, a imagem, um texto, links da web de toda a natureza e também perfis em redes sociais. Havia até uma crença de que as redes sociais pudessem se tornar uma grande ágora virtual. Ágora é a praça na Grécia, onde o cidadão discutia política. Então havia esta ideia. Claro que não houve. Por quê?
porque sabendo que as redes sociais são espaços de venda de mercadorias, de informação, elas capitalizam a partir dos cliques. No ambiente computacional, o algoritmo é uma sequência de passos programável. Então eu programo essa sequência para que essa sequência realize uma certa tarefa. Então eu preciso consultar um banco de dados, dali eu seleciono as pessoas com determinado nome, filtro pela idade, aplico sobre esse filtro uma certa regra e obtenho uma informação. De várias maneiras, você pode prejudicar uma pessoa, como a gente já viu até assassinatos, né? Pessoas que morrem por conta de uma notícia falsa. Com o advento da inteligência artificial, e a inteligência artificial ganhando corpo e chegando às coisas nossas do dia a dia, os algoritmos passaram para um outro nível. Isso significa que eu consigo fazer uma máquina aprender sobre algo. E essa máquina passa a ter a capacidade de transformar aquele algoritmo inicial. Então, se ele estava previsto para procurar pelo nome Diego, Bruno, João, agora ele consegue também entender que Bruno, Diego, João são determinadas pessoas e, além dos dados básicos, esse algoritmo consegue trazer outras informações que não estavam inicialmente previstas. Então, perceba, Diego, que os algoritmos vão se tornando perigosos, porque eles começam a fazer parte demais da nossa vida e, mais do que isso, se deixarmos, eles começam a tomar decisões por nós. O nosso problema é disparo em massa, é uso de robôs, é uso de contas falsas, é uso de contas anônimas ou de contas duplicadas, né? Esse é um problema que são questões que são ilícitas, né? E enquanto ilícitos, embora a gente não tenha um viés sancionatório, além da gente tratar com as plataformas digitais, a gente também encaminha para o Ministério Público tomar as providências cabíveis. Você tem situações onde é tipicamente um robô, né? Então é só um algoritmo, entre aspas, mas eu tenho uma outra situação chamada de cyborg ou cyborg, né? Falando aí na nossa língua portuguesa. O cyborg nada mais é do que um algoritmo operado por um ser humano. Então, em determinado momento do dia, lá numa rede social qualquer, é só o algoritmo que atua. E ele toma as decisões conforme ele foi programado. Mas num outro momento, é o algoritmo mais o ser humano. Você tem aquele que vai atuar só no Facebook, aquele que vai atuar no Twitter, aquele que vai comentar as reportagens nos sites da televisão, na TV paga. Então, tudo isso gera essa distorção e ela é perigosa. Não compartilhar na dúvida, né? Porque é aquela coisa assim, na dúvida passei adiante. Né? Não tenho certeza se está certo, mas vejam aí. Né? Isso causa um dano muito, muito grave. Sou passivo, só leio mesmo e não compartilho geralmente. Antes de tentar compartilhar, eu sempre procuro saber mais. A democracia ela tem 3 tempos, antes, durante e depois. Antes da eleição eu acompanho e escolho o candidato, no dia da eleição eu voto e depois eu acompanho cobrando o candidato e tudo mais seguindo seu mandato. As redes sociais permitiram isso. Me informam por onde eu vejo que a notícia tem mais verdade. Aí com a demanda, o pessoal toda hora perguntando quem vende mais, quem tá vendendo mais, é o Bolsonaro ou é o Lula? Aí para não ficar toda hora informando a pessoa, nós colocamos o placar no dia 23, no sábado, né? E depois que nós colocamos o placar, o número duplicou. Tipo, nós vendíamos 5 toalhas por dia, as 7 toalhas, nós começamos a vender a 30, 40 toalhas por dia. Ali a gente não conta a quantidade de toalhas, mas de pessoas. Se uma pessoa chegar e querer levar 100 toalhas ou 10 toalhas, vai contar só um ponto só. A não ser que ela venha com um familiar e cada um leve mais um produto. E também incentiva também a quem está perdendo, né, querer subir o placar e levantar, né? Já é uma jogadinha de marketing. As pessoas têm uma atração muito grande para um mundo dividido entre bom e mal. É muito interessante, né? Se alguém for todo bom e alguém for todo mal, porque se organiza. Então, se o outro for todo mal, automaticamente eu sou todo bom. As narrativas são construídas muito em torno disso, né? Então, de construir narrativas falaciosas, seja para atacar um adversário, seja para enaltecer alguma coisa que aquele candidato tenha feito, né? Que aquele político tenha feito. Aposta na mentira que ataca o outro. Eu acho que, infelizmente, todos os partidos políticos estão utilizando dessa arma, né? A fake news, que é deliberadamente criada
e divulgada, ela consegue atingir objetivos muito pontuais. A gente não pode separar informação de estratégia. Nunca pôde, talvez nunca venha a poder. Toda informação, em qualquer instância, ela tem um caráter estratégico. Daí que não existe informação neutra. Por quê? Porque não existe informação solta no mundo. Toda informação está vinculada ao uso que nós fazemos dessa informação. Para quem tem a intenção de valorizar a notícia ruim, valorizar a mentira, valorizar a inverdade, é um prato cheio. Então você tem liberdade para divulgar e liberdade de expressão. No entanto, você tem responsabilidade por aquilo que você escreve, por aquilo que você divulga. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. A Justiça Eleitoral senta numa relação horizontal, né, com entidades que se demonstram genuinamente comprometidas com o fortalecimento democrático, e o que a gente consegue no âmbito dessas parcerias é tudo de pleno acordo, não tem imposição, a gente não tem aqui nenhum poder sancionatório para aplicar reprimenda em plataforma que não queira fazer nenhum tipo de colaboração. Até por isso demorou a gente conseguir, né, sentar à mesa com o Telegram, por exemplo, mas agora isso também já ficou resolvido, de maneira que hoje a gente cobre todas as plataformas relevantes em atuação no país. Será que é porque a desinformação interessa? E aí cai naquilo que nós conversamos, né? Uma notícia falsa, ruim, vale muito mais do que uma notícia verdadeira? Será que eu vou reduzir de 4 bilhões de usuários no Instagram para 500 milhões se eu começar a filtrar tudo que as pessoas mandam para lá e para cá? Caindo de 4 bilhões para 500 milhões, significa que o WhatsApp, o Instagram tem menos receita, menos gente vendo, menos gente utilizando. Qual é a consequência disso nos custos de operação dessas plataformas? Então a desinformação, de fato, ela é um processo que eu diria inerente até a própria vida em sociedade. A gente não está informado sobre tudo. Mas o que é preocupante é o grau que isso toma na vida contemporânea. Quando você estica o tecido democrático, ou você rompe com ele ou você esgarça. Esse risco, para mim, está muito mais no esgarçamento do que no rompimento da democracia. Em 2018, eu estava dando uma entrevista, né, lá no Estadão, estava sendo entrevistado pelo William Vac, pela Aniele Cantanhede, estava ao vivo, né, e aí saiu o resultado da eleição. Bum! Presidente eleito Jair Bolsonaro. O que todo mundo ficou esperando? Que ele fosse dar uma entrevista coletiva. O que ele fez? Uma live. Ou seja, ele cortou e eliminou mediadores que são, nas democracias, e até então importantes, que são os jornalistas, os intelectuais, os cientistas. Então, este contato direto com o eleitor ou com o povo pode, entre aspas, ser entendido como positivo, mas no limite é um viés populista, porque despreza as instituições. Me parece, em tudo e por tudo, que os perfis de políticos são focos irradiadores de informações, polos de difusão e não de debate. Segundo, vamos lembrar que você cria um perfil, você é um político, cria um perfil numa rede, você tem uma equipe te assessorando. Se você não tiver, parabéns, você é fera. Então essa pessoa vem com uma série de promessas que, mesmo que descabidas, elas soam bem. Eu acho que hoje em dia as pessoas são seduzidas pela informação que é palatável. Uma notícia falsa, geralmente, ela soa muito bem aos ouvidos do leitor. No WhatsApp, quando a pessoa recebe, existe a crença de que, por ser do grupo da família, do grupo da universidade, do grupo da empresa, de que aquilo ali vem quase que como uma certeza de que aquilo é verdadeiro. E aí adiciona um gatilho, né, que é o viés de confirmação. Aquela informação já está fixada, aquela informação deixa ele assegurado, então ele não quer saber de nenhuma outra informação diferente, e se ela aparecer como diferente é mentira, que é outra coisa que o ser humano não gosta do diferente, né? E aí ele está sempre tentando se nichar e se localizar naquilo que o protege. A gente na TV você parece que está vendo, né? E pela internet é muito complicado. A gente não fica entendendo o que é bom, o que é ruim, não é verdade? Quando a gente pergunta, busca fontes que não são as mais
qualificadas para aquele assunto, nós estamos no risco da desinformação. E o que a desinformação faz é isso, é jogar lixo, é explorar a credibilidade para jogar dúvida, e fica cada vez mais difícil a gente encontrar a verdade no mercado de ideias. É duro o futuro, se você quer. Ele é duro, mas ele vai nos levar a pontos melhores. Eu acredito isso. Se eu não tivesse esperança, eu não seria professor. O que a sociedade quer? A sociedade quer um ambiente tóxico, um ambiente polarizado. O brasileiro, na família, no trabalho, na escola, quer a mentira ou quer a discussão, o diálogo sem ódio, né? Desinformação e informação falsa, você só previne e combate com educação, pesquisa e atenção. Então nós precisamos ensinar o nosso povo a buscar informações. Eles não precisam confiar ou ler os checadores obsessivamente, né? Eles deveriam aprender a localizar a base de dados sobre a inflação, a base de dados sobre o desemprego, a base de dados sobre o câmbio e assim por diante, para que eles sozinhos possam fazer as suas checagens. E a desinformação, sim, coloca em risco o jornalismo e sim coloca em risco a democracia. Se a gente começar do jogo, né, como diz o Emicida, que na vida adulta só tem pequenas alegrias, né, aí já desandou toda essa história de felicidade. Mas é uma imagem tão linda, né? O candidato, ele nasce da sociedade, ele está na sociedade, ele é eleito. Daquele mais comprometido com a democracia, com os valores republicanos, com a ética, até o mais vagabundo e picareta, ele chegou lá legitimado pelo voto. Alguém votou nele. Sim, e o nosso papel como jornalistas, professoras, professores, pesquisadoras e pesquisadores é justamente por acreditar que é possível, tentar tornar possível. E se não for possível hoje, amanhã cedo eu tento outra vez. Se você for olhar a produção bibliográfica, a literatura acadêmica, científica da ciência política nos últimos 4 anos, é uma quantidade de livros sobre a morte da democracia, ataques à democracia, o fim da democracia liberal, a autocracia, um conjunto de pessoas preocupadas com o que está acontecendo no mundo para que os indivíduos escolham soluções autocráticas, deixando de lado a liberdade, a democracia duramente conquistada no século XX, né?